Em Foque. A lusofonia em foco. Bem-vindos a mais um programa Em Foque pela rádio Transforma.net. Hoje temos o prazer de ter conosco o jornalista Antônio Pérez Metelo, que é jornalista especializado em assuntos econômicos, já tendo feito seu trabalho na RTP, na SIC, na TVI, cronista e comentador do TSF, do Jornal de Notícias do Porto e do Diário de Notícias de Lisboa. Mas agora preside a ONG Helpo. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, é um grande prazer para nós. Muito obrigado, Lorraine. Também é um grande prazer para mim. António, muito boa tarde. Boa tarde. Eu queria que nos explicasse o que é a Helpo. Muito brevemente, a Helpo foi fundada, começou a trabalhar em março de 2008, no norte de Moçambique, nas províncias de Nampula e Cabo Delgado, e tem, neste momento, dois campos de atuação. Se quisermos, para os objetivos sustentáveis, não é? Promovidos pelas Nações Unidas, é nutrição materno-infantil, para recém-nascidos até a idade crítica de 5 anos, não é? As suas mamãs, as lactantes, etc. E a escolarização de crianças extremamente pobres de aldeias do norte de Moçambique e também a escolarização e o apoio à escolarização de crianças nas ilhas de São Tomé e a nutrição materno-infantil no norte da Guiné-Bissau. É isso que nós fazemos e começámos e apoiámonos para ter estabilidade financeira e para ter um laço emocional forte. Utilizámos o esquema do apadrinhamento à distância. Portanto, nós temos neste momento uma rede de 4.000 padrinhos e madrinhas. E em que é que consiste esse apadrinhamento? Esse apadrinhamento tem muitas modalidades, Henrique. Eu não vou amassá-los. Sim, mas em termos muito simples e sintetizando. É uma mensalidade. É uma mensalidade que corresponde, como eu costumo dizer, a uma bica por dia. São 70 cêntimos por dia, ou seja, 21 euros por mês, que, portanto, vêm para um fundo comum, e esse fundo comum é que financia um conjunto muito variado de ações de apoio à escolarização destas crianças que não têm nada, que andam rotinhas, andam descalças, comem uma papa de milho chamado Shima uma vez por dia, ajudam os pais nas machambas e vão para a escola, porque há a escolarização obrigatória. Até este ano era de 7 anos, a partir de agora serão 9 anos de escolarização em Moçambique. Mas muitos destes meninos, Moçambique está com uma demografia explosiva. Quando Portugal se deu a independência, quando o país se tornou uma república independente em 75, havia 11 milhões de moçambicanos. Agora há quase 30 milhões. E, portanto, há, pelas nossas contas, mais de 1 milhão de crianças de meios rurais, portanto, de norte a sul do país. Não estamos a falar só da nossa zona onde trabalhamos. Estamos a falar do imenso país, que são 7 vezes e meia o tamanho de Portugal, não é? Como nós aprendíamos na escola, Henrique, lembra-se disso? Lembro perfeitamente. Pronto. Do rumo ao Maputo. Portanto, estava eu a dizer que mais de 1 milhão dessas crianças não têm uma sala de aula.
É o que os moçambicanos chamam os meninos que estão à sombra. O que são esses meninos? São os meninos que estão à sombra, por exemplo, de frondosos cajueiros, mas é só na época seca, porque na época das chuvas não conseguem, nem sequer sentadinhos no chão, com o quadro encostado ao tronco da árvore, não conseguem tirá-las. É esta a situação real. E como eu costumo dizer, e para a Lorelai isto é importante também saber, de toda o belo tapeçaria que é a língua portuguesa espalhada pelo mundo, o maior buraco está situado, no meu entender, em Moçambique, onde 12 milhões de moçambicanos não falam a língua portuguesa. E como é que é feita a seleção desses professores? Como é que são selecionados, né, ou escolhidos, ou eles são voluntários? Como é que são os professores? Não. Eles são professores formados? Os São só voluntários? Não são nossos, Lorelai, porque a nossa ONGD ainda é pequenina. O seu volume de atuação, o ano passado, quando fechámos agora as contas, chega quase, mas ainda não chega aos 2 milhões de euros por ano. Portanto, os professores são os professores contratados pelo Estado moçambicano. O que nós fazemos é um conjunto de atividades e estratégias para animar as crianças a ficarem na escola e a continuarem o mais longe possível. Como? Fazendo escolinhas, que é como se chama em Moçambique a pré-primária. Em algumas zonas, é isso, somos os responsáveis pelas escolinhas, onde aprendem as primeiras letras, não é? Depois, na primária, fornecemos caderno, lápis, borracha, afia-lápis, para que todos possam seguir o que o professor diz e ir escrevendo no seu caderninho as letras e as palavras que vão aprendendo. Porque eles não têm nada. Eles recebem um livro único por ano, mas não têm mais nada. Está a ver? E para incentivar a que não saiam da escola, a combater o absentismo dos alunos, nós implantamos tudo o que nós fazemos para já tem que ser com o acordo e por vontade das próprias comunidades. Nós não fazemos nada só porque nos lembramos de fazer, está a ver? Tudo o que fazemos é com o acordo das autoridades da educação, mas também, sobretudo, com a colaboração das comunidades. E essa colaboração é muito elevada, de nível muito elevado. Exatamente. Porquê? Por exemplo, o nosso programa de lanches escolares. O que é um lanche escolar? É uma vez por semana, em dia surpresa, para que eles nunca saibam quando é que têm o lanche. E, portanto, é um incentivo a manterem-se na escola. Está a ver? O que é? É um pão que é cozido num forno que nós construímos. Nós fornecemos materiais, construiu-se o forno na comunidade escolar e há sempre um padeiro da própria comunidade que faz os pães. E o que é o lanche? É um pão com um bocadinho de doce e um sumo. Bom, é uma festa para as crianças. Claro. E sabe o que é mais emocionante para mim? Estas crianças, como lhes digo, são muito, muito pobres. Mas é frequente ver que eles partem o seu pãozinho ao meio, metem na sacola metade e trazem uma garrafinha de plástico para meter metade do seu sumo para levar para um irmão em casa. Que bonitinho. Solidariedade, não é? Emocionante. E depois o que é que acontece? Nós, com o passar do ano, somos confrontados com situações como esta. O Henrique pediu-me para eu falar. Eu falaria horas, como imagino. Mas esta história é muito emblemática para que o Henrique e a Lorelai percebam o nível de pobreza de que eu estou a falar. Em 2012, na nossa sede em Nampula, veio um grupo de rapazes e raparigas dos seus já 14, 15, 16 anos, isto é, que já tinham acabado os 7 anos de escolaridade, vieram ter connosco a dizer: olha,
nós queríamos continuar a estudar na secundária, no ensino secundário. Mas os nossos pais não têm dinheiro para nós fazermos isso. E nós perguntámos, mas então o que é que vos falta? Olha, nós agora na secundária, que já não é o ensino obrigatório, temos que pagar a matrícula, temos que comprar um uniforme, porque é preciso ir do uniforme escolar e ir calçados para a escola. Vamos fazer as contas. Sabem quanto é que isto custa? Isto custa 2.700 meticais, que é a divisa de Moçambique. 2.700 meticais são 35 euros. Ano. Nossa. 35 euros ano. E por ser isso, nós instituímos imediatamente, ao perceber isto, ao perceber que em comunidades rurais, em Moçambique, há jovens que mesmo com uma formação muito precária em português dos seus professores, mas com os livros que o Estado moçambicano distribui pelas crianças, não é? Um por ano, sucessivamente. Tem o talento de completar o seu 7º ano de escolaridade. Fazem-se entender em português e perceberam que a única saída que têm para a sua vida, para terem uma qualificação profissional e poderem avançar, no fundo, o desenvolvimento é isto. A política de desenvolvimento é isto. É em cada pessoa destas... O conhecimento, é transmitir-lhes o conhecimento. Que podem fazer mais. Pois. E ao quererem fazê-lo, têm uma guilhotina de 35 euros ano. Então, É importante que os europeus percebam isso. É importante que os europeus, que nós, os portugueses, os portugueses particularmente, percebam isso. As pessoas... Para fazerem alguma coisa por essa gente. Eu fiquei na altura tão... Nós todos ficámos tão espantados e atuámos imediatamente. Instituímos uma bolsa de estudo, veja bem, que se chama, e pode-se ver no nosso site, que se chama Futuro Maior, e o Futuro Maior é um tipo de apadrinhamento que qualquer um, a Lorelai, o Henrique, eu próprio, podemos fazer. Claro. Com 35 euros ano, pomos um rapaz ou uma rapariga de meios rurais a estudar no secundário. Acredita que isto possa ser possível? É verdade. E, portanto, nesse ano, ajudámos os 12 primeiros que nos apareceram, foram os pioneiros que nos chamaram a atenção para isto. O ano passado, 7 anos depois, sabe quantos bolseiros Futuro Maior nós temos? Quantos? 1.221. Uau! 100 vezes mais. Isso é maravilhoso. Porque o que o senhor está descrevendo, senhor Antônio, não é muito diferente do que se vê no interior do Brasil. Não é muito diferente do que se vê nos povos da floresta, nos povos indígenas, nas culturas mais do norte e do nordeste, mas bem no interior do Brasil, no Brasil profundo. Não é? E a gente tem visto realmente que onde o Estado não chega, são as pessoas que fazem toda a diferença e que podem transformar o país e que podem transformar, eventualmente, o futuro dessas pessoas. Porque se a gente, principalmente na pré-escola, não tem alimento, não tem a formação necessária, como é que vai ser o futuro? Uma criança sem sonho, sem esperança, não é? É fantástico, absolutamente fantástica essa iniciativa. E depois... Isso, António, isso sucede nos meios rurais, isto é, no Moçambique mais profundo, não nas cidades, não é? Não. Era isso que eu ia dizer. E nas periferias das cidades grandes, das cidades, como é que é? Isso também acontece? Aí a escolarização está melhor, repare, mas em todo o Moçambique, só 1 em 5 meninos ou meninas que acabam os 7 anos de escolarização é que continua para o secundário. Agora, esse 1 vem esmagadoramente de meios urbanos e suburbanos. Pois. E de famílias com mais dinheiro, não é? Mas vejam comigo se me dão razão ou não. Um avanço, uma multiplicação de 100 vezes o número inicial em 7 anos, o que é que nos diz?
diz-nos que a vontade está lá, diz-nos que os candidatos estão lá, que o talento está lá. Porque, repare, o que falta é o incentivo, não é? É a pessoa que vai facilitar esse acesso. O senhor está fazendo o papel com a ONG no facilitador. Chama-me António, que eu gosto. Não gosto de ser senhor. Eu já tenho barba branca, não é? Mas não sou, eu sou o António. Está bem. É porque... Tem uma vida muito dura a seguir, porque alguns deles têm que andar diariamente 1 até 2 horas a pé para chegar à escola secundária que já não está na sua aldeia. E é para eles que, com a ajuda de uma empresa de Maputo, que faz este trabalho também do ponto de vista do apoio social, nós distribuímos bicicletas para esses rapazes e raparigas excelente. poderem, em meia hora, fazer o trajeto que a pé lhes leva 2 horas, está a ver? É isso que nós fazemos. Eu queria saber no secundário, na escola, não há manuais escolares. Porque os manuais escolares no secundário também não são oferecidos já, porque, evidentemente, o Estado moçambicano não tem meios para continuar a financiar os livros grátis. Então, o que nós fazemos é coleções que não são individuais, são coleções de manuais e ajudamos as escolas secundárias a criarem um espaço tipo biblioteca ou sala de leitura. Certo. Está assim cheia quando sabem que têm os manuais todos para irem lá consultar e irem lá trabalhar. Claro. Isto são recursos pobrezinhos, entre os pobres, que significam um grande empurrão para a frente, está a ver? Claro. E tem alguma empresa, algum empresário, alguma pessoa que tenha mais meios, né, que seja mais abastado, que tenha se oferecido para ajudar, para construir um prédio, para ceder um prédio, para fazer uma escola, para essas crianças não caminharem tanto? Até agora não. A resposta é até agora não, mas temos um conjunto de empresas amigas. Temos, por exemplo, a Fundação Galp e a própria Galp, que tem uma parceria e que numa das nossas comunidades apadrinhou o conjunto de jovens, lá está, Futuro Maior, para que todos os que dessa comunidade quisessem continuar a estudar, o pudessem fazer. Portanto, nós temos parcerias com um conjunto de empresas amigas. Agora, eu vou-lhe confessar, eu não desprezaria que um mecenas, um homem ou uma mulher muito ricos, tivessem eles próprios o gosto desta partilha. Porque já viu que coisa mais prazerosa, como se diz no Brasil, do que saber que por cada 35 euros nós estamos a mudar potencialmente uma vida. Esse é um verdadeiro importante legado a se deixar, não é? Porque você está contribuindo para o futuro realmente, não é? Guardar dinheiro, eventualmente até se desgasta, se perde tudo, mas quando você tem um projeto dessa magnitude, com esse alcance, é fantástico. As empresas de construção civil também, há empresas de construção civil portuguesas a trabalhar em Moçambique, essas não se interessam por vos apoiar? Não neste sentido. Nós fazemos uma construção, como imaginam, a custos controlados. Claro, elementar. E não é, quer dizer, do ponto de vista empresarial, não faz muito sentido, até porque nós não temos muitas verbas. Nós construímos, no máximo, 12 salas por ano, mas eu quero que percebam o que é que significa cada sala construída de alvenaria, que, olha, o ano passado resistiu ao teste de um ciclone que lhes passou, algumas delas, por cima. Foi o Kenneth. Uma sala eu já ia lhe perguntar sobre isso, porque as intempéries também prejudicam bastante. Quer dizer, ao mesmo tempo que se constrói alguma coisa frágil, não vai ter...
As nossas fazemos questão, se o fazemos como deve ser, não é? Não sei se conhece a fábula dos 3 porquinhos. Nós vamos logo para não é coisa... numa primeira fase, fizemos em adobe reforçado, não é? Porque não tínhamos meios quando a Elpo arrancou, nos primeiros anos, mas agora só construímos em alvenaria, não é? Com um bom telhado, com uma boa construção. Cada sala de aulas alberga turmas que são, em Moçambique, de 60 meninos e meninas, cada turma. Ok? Mas, por dia, essa sala é usada por 2 e, às vezes, por 3 turmas. Portanto... Em turnos diferentes vão se... Então, as empresas de construção civil, por exemplo, não se dispõem a fornecer materiais, gratuitamente materiais, para que as pessoas do local, elas construam. Nós temos a parceria com uma empresa, se não estou em erro, eu agora não quero estar induzidos em erro, ou em Nampula ou em Cabo Delgado, mas acho que é em Cabo Delgado, que se tem mostrado muito amiga e solidária connosco, embora sejam eles que constroem e constroem como deve de ser e são pagos por isso, não é? Agora, tem sido isso. Agora, eu julgaria que um mecenas, percebendo a importância... Lorelai, porque eu vou dizer isto, é o meu slogan, eu tirei isto de uma grande poetisa portuguesa chamada Natália Correia, que dizia que para os subalimentados do sonho, a poesia é para comer. E eu digo, o português é para comer. O aprender português, o saber poder qualificar-se futuramente em português, é para comer. É para mudar a vida. E o Ministério da Educação Portuguesa tem feito alguma coisa para apoiar o vosso trabalho, nomeadamente com a contratação de professores, envio de livros? Até agora isso não se revelou possível. Também o governo de Moçambique não nos pede nada nesse sentido e nós não estamos em condições de fazer nada disso. Nós fazemos, dentro das nossas possibilidades, fazemos formação para as comunidades escolares, para os diretores de escola, nós temos para reportar a cada padrinho o percurso escolar do seu afilhado, nós temos monitores, isto é, nós temos mediadores em cada comunidade escolar que fazem semestralmente um relatório de como está a progredir o afilhado, que escreve uma cartinha ou faz um desenho, quando ainda não sabe escrever, ao seu padrinho. Eu tenho uma coleção. Mas a língua portuguesa é o principal património de Portugal. A língua portuguesa é o principal património de Portugal. Património até património intelectual, património moral, património cultural e até património económico. E o governo português não se tem interessado pela divulgação da língua portuguesa. Eu falo nisto porque nós queremos ser um canal da lusofonia e isso para nós é muito importante. Henrique, vamos ser equilibrados. Evidentemente que, como saberá, que o Camões Instituto para a Cooperação, a nível universitário, a nível até de ensinos técnicos, etc., tem programas com os países africanos de língua oficial portuguesa. A este nível, que é o primeiro nível mais baixo, desde a escolinha, desde os 4, 5 anos de idade, não é? Até ao fim do secundário, não intervém, por exemplo, em Moçambique intervém, através do Instituto de Camões, com o cluster da cooperação na ilha de Moçambique. Nós somos os que gerimos a escolinha, que é maravilhosa, digo já, eu não desdenharia, se vivesse lá, que os meus netos andassem naquela escolinha, porque é o triunfo da imaginação. Quando não se tem dinheiro para coisas muito ricas, o que é que se faz? Faz-se de um conjunto de garrafões de água, ata-se, prepara-se e faz-se um banco, ou faz-se uma mesa, não é? Das borras de café, faz-se a tinta castanha. De uma raspa de tijolo,
faz-se a tinta vermelha, ou de argila, não é? De outros materiais, faz-se... Ouça, aquelas crianças têm uma escolinha na Ilha de Moçambique, mas a Ilha de Moçambique é um meio urbanizado, bem entendido. Pois. E, de acordo com o contrato a que nós nos obrigamos, já replicámos essa escolinha por mais 2, como era a nossa obrigação fazer. E, portanto, nós vamos passo a passo. Se me pergunta, eu percebo o sentido das suas perguntas, Henrique, e simpatizo muito com o que está por trás das suas perguntas. Eu gostaria que se fizesse mais, evidentemente. Porque esta perspectiva que eu chamo a perspectiva a partir da picada do que é a nossa língua comum, e que eu digo sinceramente, só agora é que a percebo, agora percebo a importância disto. E foram aqueles meninos que me abriram os olhos para eu perceber a importância vital deste português que é para comer, percebe? Porque eles têm 40 línguas naquele país. Pois. Eles eram antigamente N nações africanas. Pois A guerrear-se entre si. Eles não precisam do português para sobreviver. Estão a ver o que eu quero dizer? Pois. Agora, sobrevivem à beira da fome, com uma existência paupérrima, para não dizer mesmo miserável. Para haver um processo de desenvolvimento genuíno, para estes 70% da população moçambicana, que são os moçambicanos que ainda agora vivem em meios rurais, só 30% é que estão urbanizados, o português é a ferramenta essencial. O português em Moçambique será, ou é, o que foi para o Brasil. O Brasil, com a extensão continental que tem, o que une todo o Brasil é a língua portuguesa. Não é? Com suas variantes, claro, em todas as regiões há diferenças pequenas, mas todos se entendem, todos falam a mesma língua, quer dizer, então isso dá uma segurança até, porque o Brasil é o Brasil por causa da língua portuguesa, porque antes eram tribos, não é, de índios e tal, que tem a sua importância e tudo, mas o que uniu a todos os povos do Brasil, todos os formadores do Brasil, foi realmente a língua portuguesa, o que está se passando lá. Mas, Lorelai, deixe-me dizer isto, nós não podemos... agora há muita controvérsia sobre o passado, sobre o que podemos dizer do passado. Sem fazer juízo de valor do que já aconteceu e tudo. Eu parto deste princípio. Nós não podemos refazer o passado. Claro. Eu, quando tinha 25 anos, era um militante anticolonialista e opunha-me às guerras coloniais. Isso foi uma coisa que passou, não é? Mas eu não posso esquecer, não posso pôr de lado que em 1975, quando baixou a nossa bandeira e se ergueu a bandeira de Moçambique, nós deixámos para trás um país que tinha 93% de analfabetos. 93%. Pois. Agora, passado metade do tempo da administração colonial portuguesa, primeiro na fase das companhias majestáticas e depois da administração direta do Estado português, que foram 90 anos, passados 45 anos, o analfabetismo em Moçambique caiu para 45%. Mas esses 45% são os tais que estão concentrados nos meios rurais e que não precisam do português para sobreviver, está a perceber? Mas as crianças, mas isto é que é extraordinário. Eu não sei se estou a falar demais, mas isto entusiasma. Não, nós estamos a gostar imenso de ouvi-lo, mas queríamos também mudar para, depois conclua o seu raciocínio, mas queríamos mudar para outros aspectos, nomeadamente nos poços que vocês têm, que é algo na água, na utilização da água, queríamos falar também desse vosso trabalho. Muito bem. Mas acaba o seu raciocínio, por favor. Mas era só para dizer que são, de facto, camponeses esmagadoramente analfabetos, paupérrimos. Nós não precisamos de dizer-lhes
a importância da escola para os seus filhos e para os seus netos. Acreditem nisto que eu digo. Não precisamos de gastar um minuto com isso. Estão fartos de saber. O que eles querem é, de facto, aquele empurrãozinho que os ajuda. Porque eles dão o seu contributo. As crianças na escola não estão a trabalhar nas machambas. Percebe o que eu quero dizer? Isto é um esforço para todas as famílias. Mas eles fazem com gosto porque sabem que é a única saída para os seus pequeninos terem uma vida melhor. Está a ver? Isto é que eu acho maravilhoso. Tal como as inscrições em avalanche de ano para ano para continuar a estudar no secundário. É porque eles sabem qual é o caminho que têm à sua disposição. Como um pai disse a um dos meninos que já está licenciado, com ajuda, já não da ELP, a ELP só ajuda até ao fim do secundário. Mas há padrinhos, como imagina, que se afeiçoam aos seus afilhados e que os apoiam até no curso superior. Não é? Um pai disse ao filho, a educação é a arma dos pobres. E é verdade. É verdade. É notável esse trabalho vosso. Mas vocês também têm outro trabalho noutras áreas, nomeadamente no problema da água, que é um dos problemas essenciais de Moçambique. Sim, mas é coadjuvante, digamos assim, sim, nas comunidades escolares, porque agora, em relação, os poços são muito variáveis. Alguns funcionam durante muito tempo, outros secam. Nós concentramos agora nos sistemas de recolha de águas pluviais, através de caleiras nos telhados das escolas, cuja água, na época das chuvas, conflui para grandes depósitos e esses servem para abastecer com água limpa, nomeadamente os lanches das crianças durante o ano letivo. É isso basicamente que nós fazemos nesse caso. Mas também é um trabalho dispendioso, não é? É algo que gastam dinheiro nisso? Isso? Com certeza. Também faz parte do vosso... Claro. É algo que é importante também apoiar. Exatamente. Repare, quando nós construímos agora, nós temos um modelo clássico de 3 salas de aula em fileira, que pode ser replicado, podem ser 6, podem ser 9, podem ser 5, podem ser o que quiserem. Depois temos, geralmente, uma dependência mais pequena para os professores. Construímos sempre, instalações sanitárias, fossas, bem separadas para as necessidades dos alunos, e também o depósito é agora standard, sempre adjacente aos edifícios, para poder haver água limpa para as comunidades escolares durante todo o ano. Desses aspectos todos que a HELP faz atuação, que ela atua, e eu queria saber sobre o apoio técnico. Como é que se dá esse apoio técnico? Bem, nós temos quadros no terreno permanentemente. E temos, como lhe disse, mediadores, temos animadores em cada uma das comunidades escolares. Estou a falar das comunidades escolares, mas não lhes falei, por exemplo, de São Tomé. Em São Tomé, estamos concentrados. São Tomé. A minha questão é justamente sobre São Tomé. Não, São Tomé é a nutrição, a nutrição materno-infantil. Mas eles são voluntários? Não, nós temos uma parceria. Não voluntários, não? Não, são quadros nossos que estão em São Tomé, nutricionistas e jovens nutricionistas da Faculdade da FCNAUP do Porto, da Faculdade de Nutrição, que é a mais conceituada do nosso país, e que faz estágios para a licenciatura, e também a Ordem de Nutricionistas faz estágios de forma a que haja, até agora foi só num dos 6 distritos, no distrito de Cantagal, na ilha de São Tomé, portanto, no leste da ilha. Agora passamos para o outro lado e, só para ter uma ideia, o que é que nós fazemos? Nós rastreamos as crianças, cerca de 2.500 crianças que estão em 24 pequenas comunidades, nomeadamente espalhadas pela montanha central
São Tomé. Outras tantas haverá no outro distrito de Lembá, que nós começámos a trabalhar o ano passado, para fazer o quê? No fundo, para socorrer, sempre com o pessoal do Ministério da Saúde de São Tomé, local, distrital. Portanto, nos centros de saúde, não é? Nós criámos uma consulta de nutrição materna e infantil, para quê? Para duas coisas. Para receber as crianças em estado de subnutrição ou desnutrição aguda grave, isto é, à beira da morte, para interná-las e para poder, com papinhas reforçadas, recuperá-las, pô-las gordinhas, os nossos queridos leitõezinhos, como eu digo. É um programa que me enternece por uma razão muito simples. É porque é um caso típico em que o que nós temos é que transmitir saberes para evitar os erros que levam àquela situação desgraçada daquelas pobres crianças. E o que eu posso dizer em favor deste trabalho é que ao fim de anos e anos, com um entusiasmo fantástico do pessoal são tomense, inclusivamente com agentes locais de saúde que vão olhando para ver, ensinando a medir os bracinhos, as alturas, para perceber se há... A Lorelai sabe do que é que eu estou a falar, não é? Se há os sinais físicos de desnutrição, etc, etc. Coisas extremamente simples. E é simples. E é fácil de treinar pessoas para fazer isso. No Brasil, nós tivemos um programa que foi liderado pela Zilda Arnes, que faleceu, inclusive, no terremoto do Haiti. Não sei se lembra do projeto. E no Brasil se desenvolveu... Foi em 2010. Em 2010. Foi 2010, não é? Isso, é. E ela desenvolveu, inclusive, um programa que fazia uma multimistura. Era uma misturinha de coisas importantes que a gente precisa, que davam os nutrientes necessários para tirar as crianças da subnutrição. E era isso mesmo, era medir bracinho, pesar, criaram uma balança prática, fácil de fazer, em qualquer agente comunitário, voluntário ou não, podia ajudar. Também nós fazemos exatamente o caso que vocês estão usando esse tipo de... Fazemos com as comunidades em que as nossas jovens nutricionistas se deslocam às localidades e com as mamãs confeccionam comidas novas com ingredientes locais, obrigatoriamente. Excelente. Não importados, locais. Porque o paradoxo é este. A Lorelai, provavelmente, não sei se o Henrique conhece São Tomé. São Tomé e o Príncipe são duas ilhas frondosas, com árvores de fruto, com vegetais que nunca mais acabam, mas não são devidamente incorporados na alimentação. E eles ficaram, por várias circunstâncias da história, que não vale a pena contar, muito dependentes de arroz que é importado. Ora, quem é o principal fornecedor do arroz? É o programa, o PAM, o Programa Alimentar Mundial, que está com problemas de cortes, como sabemos, por causa de certas potestades que decidiram deixar de financiar a ONU, não é? E se retiram o arroz, retiram o principal ingrediente da alimentação da refeição diária que é servida nas escolinhas e nas escolas em São Tomé. E, portanto, nós temos que substituir isso com alimentos locais. Está a ver? E praticamente a única essa dependência, é na escola. Como? Praticamente a única alimentação que aquelas crianças têm é na escola. Não digo que seja a única, mas é uma que é certa, que é diária, importante. Está a ver? Muito importante. E não pode ser retirada, não é? Não pode ser retirada. E tem que ser substituída. Além da alimentação, vocês têm um programa
de atendimento às crianças que têm AIDS. AIDS no Brasil, SIDA em Portugal. Como é isso? São mães, são crianças que já nascem? Como é que, quem é que presta esse socorro? Quem é que presta esse atendimento? Meia culpa, não lhe sei falar muito em pormenor, porque é um programa muito localizado, que é, aliás, financiado pelo Instituto Camões, precisamente, mas procura, sobretudo, portanto, seguir e consciencializar socialmente as boas práticas para conter e para ir reduzindo, digamos, a infecção do HIV-SIDA em São Tomé, que chegou a ser bastante alarmante, está a ver? E esse programa é específico de São Tomé? Perdão? Em São Tomé. É específico para São Tomé? Neste momento estamos a aplicá-lo em São Tomé. Porque, por exemplo, na Guiné-Bissau estamos a dar os primeiros passos com outra ONG chamada Vida, que já lá está há muito tempo, e que dinamiza no norte da Guiné-Bissau uma cooperativa vocacionada para a saúde, com pessoal treinado do Ministério da Saúde. Nós estamos, enfim, digamos, agregados ao projeto deles com a valência da nutrição materno-infantil, que é aquilo que sabemos fazer. Eu agora queria falar consigo das dificuldades que se têm sentido em Moçambique, porque vocês ultimamente têm não só os ciclones, nomeadamente o IDEA, que vocês tiveram... Diga? O IDEA, sim. O IDEA e o Kenneth. O IDEA e o Kenneth, em que tiveram um papel importante. Falam-me do papel que tiveram. Pois, nós nunca tínhamos feito emergência, não é? Estamos a falar de março e abril de 2019. Chegados ao dia 14 de março, nós não tínhamos experiência nenhuma de trabalho de emergência humanitária, mas fomos imediatamente confrontados. Estávamos, como eu disse no princípio do programa, Moçambique é muito grande. Nós estávamos a 1.500 km de distância dos acontecimentos na província do centro de Moçambique, Manica, que é a província mais chegada à fronteira, que faz fronteira com o Zimbábue, mais para dentro. Falou-se muito da outra província, que estão lado a lado, no centro do país, com costa para o Índio, que é Sofala, que tem a sua capital na famosíssima cidade da Beira, que ficou também completamente alagada, mas no interior, na região do Dombe, foi o desastre humanitário completo. Nós soubemos e fomos ajudar umas irmãzinhas brasileiras, justamente, de uma ordem do Imaculado Coração de Maria, que são enfermeiras, são irmãs enfermeiras, e são muito queridas, são de facto, somos muito queridas. Quando nós telefonámos a dizer, irmãs, então como é que estão e tal, porque a missão estava num ponto mais alto, elas responderam, tipicamente à brasileira, estamos ilhadas. O que eu achei uma ternura, não é? Estamos ilhadas. Bom, fomos lá ajudar. Porquê? Porque aqui não foi só por causa da ELP. A ELP é uma parte menor. Foi a Cruz Vermelha, foi a Caritas. Foram N organizações sociais que recolheram, de repente, houve uma avalanche que caiu para ajudar Moçambique. E nós pensámos, bem, nós não temos experiência nisto, mas não podemos ficar indiferentes. Vamos ajudar onde não está mais ninguém. Na altura não estava mais ninguém. Depois vieram outras organizações multinacionais de ajuda para esta província de Manica. Mas para já vamos organizar um comboio de mantimentos
das nossas províncias do norte, os tais 1500 quilómetros, para chegar até ao Dombo e para socorrer as pessoas. Uhum. Ouça, a tragédia, não fazem ideia que aquilo foi. Aquilo foi jovens mães a dar à luz em cima de árvores, com água por baixo e com cobras ao pé a tentar salvar-se os pobres bichos da morte certa. Foi pessoas, dias, atados com capulanas com as suas crianças para não caírem à água, e quando alguma da família caía à água, a corrente levava. E o que é mais extraordinário? Isto para mim é como eu lhes digo, isto é uma fonte de sabedoria e de como é que eu ia dizer? Humanidade. Saber viver. É que nós vamos para lá, nós contactamos as pessoas e o primeiro contacto, aquilo que elas nos dizem, antes de saber se nós damos muito pouco ou o que for, dizem muito obrigado por terem pensado em nós. Isso é reconfortante, mas neste momento Moçambique está a sofrer dois problemas extremamente graves, que é o problema do Estado Islâmico, dos ataques que estão e também o problema da Renamo, que há uma facção da Renamo que... Sim, mas essa não está ativa neste momento. Não. Essa não constitui uma ameaça neste momento. O que há é a Covid-19, como há em todo lado. Pois. E que, para ser muito franco, nós não sabemos a extensão em países como esses dessa contaminação, porque os testes não são em número suficiente para nos dar uma ideia disso, não é? Um quadro nosso, a nossa responsável de Cabo Delgado ficou infectada, esteve confinada em casa, recuperou, não teve que ser, digamos, internada, está bem e está agora de regresso a Portugal. Devo dizer que o grande orgulho que eu tenho, primeiro, é porque esta organização foi criada há 12 anos por raparigas, um grupo, sobretudo raparigas, alguns rapazes, mas sobretudo raparigas, de 23, 24 anos, que são agora todas mamadas, e que têm 34, 35, 36 anos. Portanto, digamos, a longevidade deste grupo fundador vai ser enorme. É muito animadora, não é? Pronto. E era para dizer que, efetivamente, nós demos a possibilidade, enquanto puderam, porque havia voos de regresso, os quadros de Moçambique, Guiné e Moçambique que quisessem, que não se sentissem suficientemente, digamos, em segurança por causa do Covid-19, que fossem evacuados para Portugal. Nem um único quis vir. Nem um único quis vir. E a nossa isso ainda nos deixa alguma esperança na humanidade. Sim. A nossa quadra na Guiné-Bissau contraiu a doença, está a recuperar bem, e a Fátima, de Cabo Delgado, como lhe digo, já está de volta, já recuperada. Nem um único quis vir. Diga-me uma coisa, quer dizer, eu tenho que louvar estas atitudes. Porque o que nós tivemos que fazer, porque todas as escolas fecharam instantaneamente nesses países. E, portanto, o core business, aquilo que é o centro do nosso trabalho, deixou de existir. Mudámos imediatamente para o Covid. Fazemos máscaras comunitárias, produzimos sabão, difundimos em todas as nossas comunidades as boas práticas de higiene e de defesa possível quando se é paupérrimo em relação à transmissibilidade desta doença. Mas o ensino parou. O ensino paralisou. Como? O ensino paralisou. O ensino paralisou completamente. E agora como é que está a suceder no Norte, nomeadamente em Cabo Delgado, com o ISIS, com o Estado Islâmico? Henrique, como se isto não chegasse naquele pobre país que come com 2 ciclones devastadores o ano passado e agora com o Covid, como todos nós, aparece agora a ameaça do Estado Islâmico.
que vindo, digamos que está a criar uma zona muito maior do que o norte de Moçambique, mas que engloba o norte de Moçambique, com a República Centro-Africana, com zonas da Tanzânia, com zonas do Quénia, quer fazer uma nova unidade plurinacional, porque eles, como bem sabem, não aceitam, não dão importância nenhuma às fronteiras do tempo colonial, não é? Eles estabelecem o seu território de hegemonia onde o podem estabelecer. As suas fronteiras são o fundamentalismo religioso, são religiosas. Exatamente. Ora, eles atacam, deixe-me dizer, desde outubro de 2017, atacam, agora eles eram chamados insurgentes. Eu estou a usar a nomenclatura, que não é a minha, mas que estou a seguir a nomenclatura do Estado moçambicano, agora passaram a chamá-los terroristas. Bem, o que eles têm feito é aterrorizar os pobres camponeses indefesos, matando-os indiscriminadamente, atacando aldeias, atacando pequenas cidades, do norte, mesmo do norte de Moçambique, na corda norte-sul da província de Cabo Delgado, e fizeram com que, pronto, já mataram o número de vítimas estimado é de 1.200. Devo dizer com muita tristeza nossa que há um afilhado nosso que já foi barbaramente assassinado em abril passado, a tiro, na localidade de Xinda, um menino de 16 anos, que evidentemente nunca fez mal nenhum, como os outros todos inocentes. Quer dizer, o nosso não é especial, eu só estou a referir isso porque isto já nos toca a nós. E numa população da província, que é neste momento estimada em 2,3 milhões de habitantes, imaginem o que não é 250 mil terem fugido das suas aldeias, se terem deslocado para sul, para se refugiar portanto, na parte sul, que tem uma estrada principal, onde se encontra a capital da província, Pemba, onde os jihadistas não chegaram, porque entretanto... Mas já tomaram Mazimboa da praia. Sim. Há realmente um perigo deles alastrarem. Neste momento, o que é possível saber, sendo que as informações são muito escassas e estão muito filtradas, digamos assim, é que a progressão para sul está contida. Há um perímetro de defesa que se tornou bastante mais forte e, portanto, a parte sul, nomeadamente a capital da província, não está sob ameaça. E o que se verifica é que desde fins de junho não há mais êxodo rural dos 9 distritos a norte de onde esses pobres desgraçados vieram. Mas desses 250 mil, 16 mil vieram para localidades onde está a ELP. Ora bem, vamos pensar em voz alta. Em África, qualquer população indiscriminada de idades, 50% tem até 15, 16 anos. Ok? 15, 16 anos. Okay? Se metade disso for a idade da escolaridade obrigatória, temos um quarto. Portanto, um quarto de 16 mil, nós temos, neste momento, vieram até às comunidades onde nós estamos presentes, mais 4 mil crianças completamente desenraizadas, que não fazemos a menor ideia como é que as comunidades, digamos, educativas locais as vão poder integrar de novo nos diversos anos da sua escolarização. Independentemente de, lá está outra vez, uma emergência humanitária, que é dar de comer, dar um abrigo, dar uma manta, dar roupa às pessoas que fugiram com a roupa do corpo. Mamães grávidas com crianças ao estilo africano, atadas por capulanas às costas, não é? A pé, a fugirem para não serem assassinadas. É esta a situação. E é por isso que nós já fizemos, há uma coisa na ELP, e não fui eu que introduzi isto, embora eu goste muito deste estilo, o Henrique seguramente me conhece de longa data, eu sou muito picuinhas nas contas. Eu gosto de fazer as contas ao cêntimo, não é? Nós já fizemos um orçamento
do que precisamos até ao fim do ano, na fase 1 de emergência humanitária e na fase 2 da integração das populações nos seus novos habitats, incluindo a escolarização das crianças que têm que retomar a sua vida normal. E por isso é que nós lançámos uma campanha com uma, digamos assim, um NIB, não é? Para onde as pessoas podem fazer a sua doação e onde se vai enquadrar uma campanha que nós beneficiamos todos os anos, em setembro, durante 10 dias, na rede de lojas Pingo Doce, onde se podem comprar os vales solidários nas caixas. Ao fazer o pagamento das suas compras, pode-se comprar um vale solidário de 1 euro para um lanche escolar, de 3 euros para uma mochila, 5 euros para um manual de secundária. Portanto, por este conjunto de ações, nós estamos a tentar socorrer esta pobre gente, que de facto não é uma ameaça militar a ninguém. Nós gostaríamos de passar esse NIB no rodapé do nosso programa para que as pessoas pudessem ajudar e Exatamente. depois faz o favor queremos fazer parte disso. Se for possível, Henrique, sugiro que fique fixo. Se for em rodapé, as pessoas não têm tempo para tomar nota. Se puder ficar fixo. Pois. A gente põe isso na descrição do programa, não tem problema. Fico muito agradecido. Porque, repare, isto é... E nós candidatámos a um projeto devidamente, lá está, com estes orçamentos, para o Instituto Camões, que não sei se a decisão ainda não está tomada, não sei se vai ser aprovada ou não, mas nós não temos maior olhos que barriga, evidentemente. Nós estamos a cingir-nos às 6 a 5 comunidades em Cabo Delgado e uma em Nampula, onde chegaram refugiados, fugidos dos ataques que têm que ser classificados de terroristas, porque o objetivo mesmo é instilar o terror na população. Claro. E quanto a eu posso voltar ao programa da HELP, porque tem um apoio de implementação de biblioteca, não é? Sim. E eu fiquei fascinada. Como é que vocês estão fazendo isso? Vocês estão levando Sim, vocês nós estão temos... montando a biblioteca? Vocês têm um prédio? Como é que vocês fazem? Nós regularmente temos... Eu não lhes disse, depois com a questão do IDAI, esqueci-me de dizer que quando veio houve um grande surto de solidariedade em favor de Moçambique por causa dos 2 ciclones, como estarão recordados. E nós pensámos, bom, em vez de mandar um ou os 2 contentores cheios normalmente, com livros, com roupa, com as coisas todas que normalmente mandamos para o Porto de Nacala, no norte, e temos o circuito todo montado, portanto não há, nem ficam as coisas no Porto a apodrecer, nem nada, está tudo montado, está tudo oleado e anda constantemente, não é? Porque é muito repetido e as autoridades já nos conhecem, essa é a vantagem de nós ficarmos lá em permanência, não é? Pensámos que mandámos, foi tanto, mas tanto aquilo que nos chegou, que mandámos 5 contentores. Foram 217 toneladas de bens, mais aqueles que comprámos localmente ou que nos foram entregues, doados por amigos nossos, lá está, o Henrique perguntava, empresas nossas amigas do norte de Moçambique, que doaram bens alimentares para a tal caravana de caminhões que foi imediatamente ajudar a população faminta dos flagelados, como se diz no Brasil, de Manica, não é? E, portanto, é isto que nós fazemos. Os efeitos dos 2 ciclones, a nossa presença lá ainda continuam a fazer-se sentir. Como? Os efeitos dos 2 ciclones ainda continuam a fazer-se sentir. Sim, porque como compreenderão, com aquelas águas as terras ficaram esterilizadas durante muito tempo. Houve uma primeira tentativa de nova sementeira de milho que fracassou e estamos a pensar que proximamente talvez volte
a terra a estar já regenerada e a dar fruto, mas coisa que até agora não dá. Portanto, se não dá, tem que vir de fora o apoio para que aquelas pessoas possam continuar a ser alimentadas. Nós temos a alegria que podemos dar finalmente às nossas irmãs, que nos pediram muito para ficarmos, não se vão embora. Elas acham, nós somos uma associação laica, mas elas acham que nós somos anjos caídos do céu. Em certo sentido, não é? De certa forma, sim, não é? Em certo sentido. Porque, afinal de contas, fome tem pressa, fome não espera. Exatamente. E nós estamos lá com muito gosto, com muito empenho, com muito carinho para aquelas mamãs e que cuidam tão bem quanto sabem e podem os seus bebés, etc. E para a missão delas, das irmãs, quer dizer, triplicámos o atendimento que elas, por elas próprias, podiam fazer, não é? E elas pediram, eu lembro que elas vieram visitar, tinham uma reunião da sua congregação aqui em Portugal e foram visitar a nossa sede. E eu reuni-me com elas e a primeira coisa, mal nos sentámos, que elas disseram: não se vão embora, fiquem connosco. E nós dissemos: ó irmã. Isto é, neste momento vocês têm ainda os efeitos do Idai e do outro ciclone e a acrescentar a isso os refugiados motivados pelo terrorismo do ISIS. Mas eu disse são necessidades de financiamento acrescidas, muito acrescidas. Urgente. Mas ouça, eu disse-lhe, ó irmã, há uma coisa que nós nunca faremos. Nunca vos faremos promessas que não temos a certeza de poder cumprir. Porque nós seguimos um velho princípio, um velho ditado português, não sei se a Dora conhece, que é: aos ricos não devas, aos pobres não prometas. Não, esse para mim é novidade, mas gostei muito. Bem, nós estamos a aproximar-nos. Nós estamos a aproximar-nos. Damos a notícia e já podemos dar, porque o fundo de emergência que se constituiu, gerido pelo Instituto Camões, aprovou o nosso projeto há 3 anos, que vai reforçar as estruturas de saúde do DOMB e que nos permite, durante os próximos 3 anos, reforçar o nosso trabalho de nutrição materna e infantil no DOMB. Ótimo, parabéns. Posso fazer uma perguntinha? Parabéns para a vossa. E temos que terminar com o nosso tempo. Os outros 40 minutos já estão a esgotar-se. Está a ver? O tempo voa. O tempo voa, mas eu queria tanto saber do carro das histórias. Sim, o carro das histórias é uma velha ideia que teve um êxito brutal no nosso país, que eram as bibliotecas ambulantes da Fundação Gulbenkian. Seguindo o mesmo princípio, é um carro que tem livros e que se vai deslocando e que os meninos sabem quando é que chega ao carro. O carro chega, digamos, a uma aldeia, forma-se o círculo, abre-se, lê-se em voz alta e estão todos a ler ou os seus livrinhos ou ouvir uma história, digamos, oralmente contada a partir daí. Não estamos a inventar nada, estamos a reproduzir, e agora temos uma bibliomota em São Tomé, que faz o mesmo trabalho, com uma motorizada, em pequenas localidades, na montanha, na ilha de São Tomé. É isso que nós fazemos, mas, como lhe digo, não estamos a inventar nada. Estamos a usar os meios que temos para que aquelas crianças ganhem amor pela leitura, ganhem amor pela escola e percebam que está aí o seu futuro. Eu fiquei apaixonada por esse projeto. E olha, se eu pudesse agora, eu já estaria ali no carro das histórias, já estaria fazendo parte. Eu adoro sempre isso e adoro. Olha, com muita pena nossa, nós vamos ter de terminar. Agradecemos imenso. Vamos divulgar o mais possível o vosso projeto, a ELPO, que é uma empresa extraordinária, é um empreendimento que merece todo o nosso carinho, todo o nosso apoio e, particularmente, é importante que se apoie neste momento, apoie monetariamente, apoie materialmente, neste momento tão difícil para Moçambique, que tem 2 tragédias
a conjugar-se, entre outras tragédias que tem Moçambique. E o Covid. Eu queria lhe fazer ainda uma pergunta. Digamos que a pessoa que nos assiste não possa agora, nesse momento de Covid, de impossibilidade financeira, contribuir monetariamente para o projeto. De Que forma a gente pode colaborar, ser útil? Especificamente, seguramente não temos o tempo para esmiuçar essa questão, mas o que eu convido todos aqueles que nos estão a ver e a ouvir é que vão ao nosso site, que é www.help.pt. Eu não sei se sabem, mas a palavra help é uma palavra em língua esperanto que quer dizer ajuda, como o help em inglês. Uhum. Help.pt, ou na página de Facebook, que é Help ONGD, Organização Não Governamental para o Desenvolvimento, tudo com maiúsculas. Aí vêm as inúmeras hipóteses na página do Facebook, informações correntes nossas. E no site, todas as modalidades de apadrinhamento ou de apoio, todos os contactos, e evidentemente telefonicamente, podem ligar para as nossas sedes em Cascais ou em Hermesinde, a norte, na estação de comboios de Hermesinde, onde temos lá também a nossa loja social, para perguntar. Eu sei que, por exemplo, os nossos companheiros a Hermesinde fazem muita coisa graças ao voluntariado. Se bem que agora é muito difícil haver voluntariado. Nós, por exemplo, na campanha do próximo mês de setembro, estamos proibidos de mobilizar os mais de 500 voluntários que em anos passados temos feito nessas campanhas. E, portanto, até por causa do malandro, do bicharoco que anda aí à solta, eu estou muito preocupado que as receitas este ano dessa campanha Pingo Doce não estejam à altura dos anos passados. Por nossa parte, pela radiotransforma.net, iremos no Instagram, no Facebook, além do YouTube, no Facebook e no Instagram e em outras redes sociais, nós iremos divulgar o vosso projeto e pedir às pessoas que apoiem o vosso extraordinário projeto. Obrigado. Muito obrigado pelo grande apoio que nos estão a dar e, sobretudo, estou certo que gostaram, vê-se que gostaram daquilo que nós falámos. Porque, como eu digo, o que é entusiasmante não é o que nós fazemos. O que é entusiasmante é a resiliência daquele povo, daqueles povos, daqueles meninos, que em condições o mais adversas que podem imaginar, fazem pela vida e andam para a frente. E nós vamos ajudá-los também Muito obrigado. a fazerem pela vida e andarem para a frente. E que bom que encontram esses anjos, não é? Que se mobilizam para fazer toda essa mudança na vida das pessoas. O que seria de nós sem os amigos, não é? Exatamente. Agradecemos imensamente, foi um grande prazer tê-lo conosco. Muito obrigado. Igualmente. E pedimos, vamos ajudar e fazer parte desta rede. Claro. Agradecemos. Que ótimo. Agradecemos especialmente a você que nos assiste, que vai colaborar com a Help e que vai nos seguir nas redes sociais da Rádio Transforma.net. Curta, compartilhe, coloque à disposição de todas as pessoas que estiverem a seu alcance para que a gente possa ajudar cada vez mais pessoas. Um grande abraço, até o próximo programa. Em Foque. A lusofonia em foco.